Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero abordar o tema Gerações de Linguagens de Programação. Vamos lá! No livro Engenharia de Software de Roger Pressman, publicado em 1995, da extinta editora Macron Books, tradução da terceira edição da editora McGraw-Hill de 1982, há no capítulo 16 o tópico Classes de Linguagens, que descreve 4 gerações de linguagens de programação. É oportuno posicionar que Pressman adverte ao fato de uma linguagem de programação poder localizar-se legitimamente em mais de uma categoria de geração. A descrição a seguir possui uma conotação mais didática que meramente científica. A primeira geração remonta à época da codificação em nível de máquina, podendo-se considerar o período de 1930 até 1965. O código de máquina, o opcode, e seu equivalente mais legível por seres humanos, a linguagem assembly, representam a primeira geração. São linguagens de primeira geração, o opcode como representante da linguagem de máquina e o assembly como representante da linguagem de montagem. Veja a seguir um exemplo de um programa que escreve a palavra mundo a partir de um código escrito com opcodes padrão Intel 8086. Não é objetivo descrever o que cada linha deste programa efetua. Você encontra aqui no canal um mini curso de Assembly onde este tema é abordado. Veja na sequência o programa escrito para a linguagem Assembly padrão Intel 8086. Note que o código em Assembly possui uma estrutura mais simples se comparado com a estrutura de um programa escrito em opcode. A segunda geração se desenvolveu entre 1954 e 1964. As linguagens dessa geração se aproximaram da escrita humana e se afastaram da escrita da máquina, utilizando-se de recursos de programação semi-estruturadas. São linguagens de segunda geração, pelo menos as principais, o Fortran, de 1954, o COBOL, de 1959 e o BASIC, de 1964. Observe um exemplo de programa que apresenta a mensagem mundo na tela a partir de um código escrito na linguagem Fortran, seguindo o padrão 77. Observe que o código em Fortran possui uma estrutura bem mais simples que as linguagens Assembly e de máquina. Na sequência, veja um programa escrito em COBOL para a apresentação da palavra mundo na tela. Note que COBOL é uma linguagem bastante declarativa. E na sequência, veja o programa escrito em BASIC para a apresentação da palavra mundo na tela. A linguagem BASIC, entre as 3 linguagens apresentadas de segunda geração, é a que possui a estrutura mais simples de escrita. A terceira geração se desenvolveu a partir de 1958 e encontra-se em desenvolvimento até os dias de hoje. As linguagens dessa geração aproximaram da escrita humana utilizando-se recursos estruturados de orientação a objetos, que foram propostos a partir de 1962 com a linguagem Simula. São então exemplos de linguagem de terceira geração as principais, o ALGOL, de 1958, o Pascal, de 1970 e C, de 1972. Considerando o programa que apresenta a mensagem mundo na tela, codificado a partir da linguagem ALGOL padrão 68, tem-se, como estrutura de código, um estilo bem simples de escrita. O mesmo programa, escrito em Pascal, respeitando o padrão Borland, e na sequência o mesmo programa escrito na linguagem C. Perceba que as linguagens de terceira geração são mais declarativas que as linguagens de segunda geração. A quarta geração se desenvolveu a partir de 1965. As linguagens dessa geração se aproximaram da escrita humana em um nível alto de abstração, utilizando-se de diversos recursos computacionais, como geradores de código, de telas, de relatórios e de consultas. São linguagens de quarta geração, exemplificando aqui as que fazem consultas, que são as mais populares: Quemes, de 1965, SQL, de 1974, conhecida como SQL, e Folks, de 1975. O uso de linguagens de quarta geração normalmente exigem configurações muito específicas e, devido a estas e outras questões técnicas, não é possível fazer uso de demonstrações operacionais dessas linguagens de forma simples como foram feitas com as outras linguagens. Cabe ressaltar que no cotidiano do desenvolvimento de programação é muito comum escrever programas em linguagens de segunda e ou terceira geração e implementar esses códigos com linguagens de quarta geração. As 4 gerações se estruturam como primeira geração, de 1930 até 1965, segunda geração, de 1954 até 1964, terceira geração, de 1958 até o presente momento, quarta geração, de 1965 até o presente momento. Note que as gerações se entrelaçam durante os anos de surgimento e desenvolvimento dessas tecnologias. As gerações de linguagens se definem pela característica operacional que as linguagens possuem, e não necessariamente pela época de surgimento dessas linguagens.
As gerações se definem na medida em que as linguagens de programação se tornam mais abstratas e mais próximas da comunicação humana. Para esta apresentação foi utilizado o modelo Matrix do site fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha. Um grande abraço e até mais.